Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez. Connosco estão Francisco Brito, Luís Pardal e a Patrícia Machado para mais um programa neste mês de fevereiro, dia 22. Temos muito para falar, aliás, não faltam temas da atualidade que são pertinentes para dar aos nossos convidados a oportunidade de análise. Começamos com Francisco Brito, muito bom dia, bem-vindo. Vamos falar sobre habitação. A semana passada já aqui abordámos o tema. Hum, eh, a Patrícia Machado trouxe esse tema no final do programa da semana passada, mas, entretanto, surgiu um pacote para habitação, para o acesso à habitação, promovido pelo Governo. Francisco Brito, que análise faz estas medidas anunciadas e que impacto podem ter numa cidade como Évora? As medidas anunciadas, ficaste particularmente feliz com alguma que tenha sido anunciada? Ou Ora, muito boa descontente? tarde. Não sei. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde ao Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes. Bem, estas medidas de habitação, há algumas que se calhar não surpreendem, aliás também aqui falei na semana passada que o PSD tinha apresentado 40 medidas e algumas são semelhantes, portanto não surpreende de todo. Aliás, eu diria que são questões que nem são questões propriamente de visão partidária, são questões de uma visão nacional que são transversais à maior parte das forças políticas, mas o Governo apresentou também algumas medidas que me parecem profundamente ideológicas. E uma delas tem sido até muito falada porque prende-se precisamente com a questão do Estado poder alugar coercivamente habitações que são habitações privadas e que os proprietários, quer seja por opção própria, quer seja por alguma outra razão, não alugam essas habitações. Ou seja, o Estado aqui não pretende promover essa habitação junto dos proprietários, o Estado prevê obrigar os proprietários a alugar as suas casas. E isso, obviamente, não me parece correto, porque isso põe em causa a liberdade de cada um de nós decidir sobre o nosso património. Portanto, essa aí parece-me claramente uma medida negativa. Aqui o Governo apontou claramente ao lado e fugiu aqui. Parece que até a geringonça saiu do Governo, mas o Governo não saiu da geringonça, não é? Parece que tem aqui uma grande relação com as políticas que o PCP foi deixando durante os 4 anos que acompanhou o PS no Governo, e então surge aqui uma medida claramente comunista de tentar aqui retirar aquilo que é de cada um de nós para o uso do Estado. Aliás, até tem sido muito falado, parece que o PREC está a voltar, não é? No pós-25 de Abril, tudo aquilo que aconteceu, parece que estamos a ver isso de novo. Claro que isto é um exagero em relação àquilo que está a acontecer, mas a verdade é que aquilo que está a acontecer, ou que poderá acontecer, para além das fragilidades que apresenta para que se torne prático, não é? Ou seja, para que se torne execuível, ninguém percebeu ainda muito bem aquilo que vai acontecer e como é que vai ser promovido, se é o Governo diretamente, se são os municípios, quais é que são os meios, mas a verdade é que está a assustar os proprietários. E se nós falamos, às vezes, em alguns imóveis que de facto poderiam entrar no mercado de arrendamento e que têm condições para isso, a verdade é que há muitos outros que não têm condições para isso. Portanto, na prática, nem sabemos bem se esta medida vai ser execuível, porque também se falam em mecanismos e fundos para que os municípios possam intervir nesses imóveis, mas depois sabemos que tudo esbarra na lei e na legalidade das coisas. Portanto, sabemos que há muitos imóveis, por um lado, não entram no mercado porque existem montes de impedimentos legais e muitos deles até têm a ver com as próprias divisões de heranças e tudo, e que se prolongam em tribunal mais de uma década, mais de 2 décadas, e sabemos que isso é um problema em termos de imobiliário, e até há vários casos em Évora de imóveis devolutos e que estão vazios, que até têm intenções de reabilitação, mas que não avançam por questões destas. E depois há o outro lado, que é realmente os municípios poderem tomar, seja posse administrativa, do ponto de vista formal, como ela está concebida,
resolvida na nossa legislação, seja outra via que o Governo possa aqui estar a desenhar, sabemos que perfeitamente depois existem outras leis que se sobrepõem a isto e que também bloqueiam o processo. Portanto, na prática, não sabemos como é que isto pode ser execuível, mas também sabemos que é uma medida profundamente ideológica e que tem aqui, naturalmente, tenho muitas reservas e que nos deixa aqui muitas dúvidas, principalmente a quem tem património e que sente aqui que não pode decidir sobre ele. Uh, Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo a este sim, não, talvez. Há aqui, como o Francisco Brito diz, um ataque também à propriedade privada e à liberdade dos proprietários decidirem fazer o que entendem com o seu património. O que é que destacas destas medidas apresentadas pelo Governo? Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, à rádio, aos nossos ouvintes. Essa questão é um redondo não, não é? Claro que não está aqui o ataque à propriedade privada, mas já vou lá a seguir, porque de facto este pacote legislativo que o Governo apresentou, que está grande parte destas medidas, toda esta proposta para a habitação, para já é isso mesmo, é uma proposta, está em consulta pública, e as pessoas podem também e devem ir à plataforma e, aliás, que está em consulta pública até dia 10 de março, salvo erro, e que sugiro que as pessoas possam fazer as sugestões naturalmente. Agora, estes 900 milhões de euros, naturalmente, que não vão resolver um problema da crise habitacional que vivemos de uma vez. Isso é o que todos nós queríamos. Mas esta é uma matéria muito complexa, que tem exigências imediatas, não é? Mas que, por outro lado, precisam de ser também consistentes a longo prazo. E, portanto, ainda bem que são apenas umas propostas que ainda estão em discussão. Naturalmente que eu também tenho algumas dúvidas, mas é um grande avanço. Portanto, se nós tivemos, digamos, ainda há pouco tempo, alguns criadores de opinião a criticar que o Governo nestes últimos anos não implementou medidas de fundo de apoio à habitação, agora que existe uma proposta, naturalmente que se critica e se tenta derrubar com falsas comunicações. Aliás, como até o Francisco aqui acabou de dizer, que levam que as pessoas possam ter interpretações erradas sobre aquilo que é. Mas é difícil, naturalmente, controlar a quantidade da oferta. Esse é um problema. Portanto, inclusive os preços, tudo o que se relaciona. Infelizmente, digamos, a habitação deixou de ser encarada apenas, e coloco apenas, entre aspas, como um direito, e passou a ser também alvo de investimento. E, naturalmente, o investimento muitas vezes pode trazer aquilo que é o canibalismo associado, não é? Enfim, as pessoas preferem, quem tem algumas posses, se calhar investir num terreno, investir numa casa, do que propriamente ter o seu dinheiro parado praticamente no banco. Naturalmente que aquelas famílias, e não são só aqueles que estão desempregados, acabam por ser afetados, portanto, famílias que tenham mais dificuldades económicas. E, portanto, o parque habitacional em Portugal tem tido grandes dificuldades também em termos de regulação do preço do mercado de arrendamento. E é isso que estas medidas procuram aqui, digamos, talvez até condicionar, não é? Porque senão entramos numa escalada que, se eu quisesse alugar uma casa em Lisboa, em determinadas zonas de Lisboa, eu não teria essas possibilidades. E, portanto, esse direito não me deve ser negado à partida. Existem medidas boas no âmbito daquilo que é a reabilitação, por exemplo, da nova construção, a baixa do IVA, mas talvez, e aqui sou eu aqui a dizer, talvez se deva ponderar e a nova construção, não é? Para a primeira habitação, sobretudo para jovens que estão à procura de construir a sua casa, não é? Se calhar valeria a pena também equacionar esta possibilidade. Não nos podemos esquecer que os custos da construção da habitação nos últimos meses aumentou brutalmente. E, portanto, talvez não equacionar só a reabilitação, mas ir mais além. Temos outras medidas, como a baixa do IRS, não é? De 28% para 25%.
também é interessante. Este pacote, que ninguém fala disto, mas traz também aqui o poder do inquilino se poder registar também, não é? Portanto, tínhamos só o senhorio, agora podemos ter também um inquilino. E isto é importante. Agora, antes de terminar esta parte, o Francisco está muito, enfim, se calhar não está esquecido, mas quem é que aprovou esta lei? Portanto, quando se diz que o Estado vai ficar com a casa das pessoas, é uma lei que foi aprovada. Na altura, o líder parlamentar do PSD era, por acaso, o Luís Montenegro. Não é? Portanto, enfim, não podemos passar aqui a mensagem que as pessoas que estão emigradas, por razões de saúde, por razões profissionais, que estão de férias, que estão em lares, essas situações não estão aqui em causa. E, portanto, esta lei que agora, enfim, que se aprovou, era o líder parlamentar era o Luís Montenegro, não é? E o PSD na altura tinha militantes como André Ventura, como o atual líder da Iniciativa Para concluir, então, Liberal. Ou seja, Luís, a lei já tem tanto tempo e este governo bem, nunca foi capaz de a aplicar. 7 anos de governo e ainda não conseguiram aplicar Não, a não, lei. isso em causa. ouçamos a Deixa-me só Patrícia. dar um exemplo muito Tem que rápido. passar à Patrícia, É muito Luís. rápido, é muito rápido. No Canadá, no início deste ano, o Canadá proibiu a venda de casas a não residentes, não é? Para combater o preço das casas. E é um partido liberal. Agora imaginem se isto fosse em Portugal. Patrícia Machado, olá, bem-vinda. Boa tarde, este sim, não ou talvez. Eh, a semana passada trouxeste aqui o tema da habitação. Pouco tempo depois, dentro dessa pertinência do tema, o Governo apresentou este programa. Encontraste aqui algumas respostas àquilo que aqui falaste a semana passada? Vês satisfeita alguma reivindicação tua? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, ao Francisco e ao Luís Pardal. Um primeiro aspecto que queria aqui colocar é que a semana passada, de facto, sugeri este tema porque nesse dia estava em debate um conjunto de propostas de um projeto do PCP, que foi levado à Assembleia da República, e que quando o programa foi para o ar, o debate foi para o ar, já sabíamos qual é que tinha sido o desfecho. Portanto, aqui a geringonça mais uma vez funcionou, portanto o PS e a Iniciativa Liberal votaram contra e o PSD e o Chega se abstiveram, portanto houve uma correlação de forças perfeita para não dar resposta àquilo que obrigou na prática o governo, a vida impôs e impõe que o governo responda, portanto, e procure encontrar soluções para responder aos problemas das populações, porque não tem qualquer tipo de dúvida, e também mal seria, né, que o governo, na quarta-feira, isto é feito este debate, e sabia-se que este debate ia ser feito, marca o Conselho de Ministros para quinta-feira, no sentido, de facto, de não poder mais esconder uma realidade que está a saltar à vista, que são um conjunto de problemas com que as famílias portuguesas estão deparadas, portanto, que tem a ver, quer como falámos a semana passada, com a questão do escandaloso aumento proveniente da oscilação das taxas de juros, portanto, das prestações da casa, mas também tudo o que tem a ver com o arrendamento e aquilo que é a oferta pública de habitação. Portanto, temos um problema sério, que não é novo, que seria que o governo não procurasse dar algum sinal. Agora, claro, podemos aqui escalpelizar um bocadinho o que é que são esses sinais. Nem tudo certamente estará mal, mas está muito longe de serem medidas como anunciadas pelo governo e, diria eu, que são mais propaganda do que propriamente medidas concretas. O que as pessoas querem ver resolvido é, de facto, quais são as medidas e os instrumentos que o governo tem ao seu dispor, como falávamos a semana passada, para travar esta escalada que leva a lucros escandalosos dos bancos, determinados pelo BCE, e que as famílias estão confrontadas com este problema sério. E sobre isso, as tais medidas / propaganda do governo, o que é que dizem? Portanto, como é que vão enfrentar este problema? A questão da alteração da lei dos despejos, como costumamos designar, a lei de arrendamento, que foi feita no governo PSD-CDS, e que sim, é verdade, que o governo do PS nunca quis, nem quer, agora que tem maioria absoluta, poderia fazê-lo. Nas anteriores legislaturas foi feita várias propostas nesse sentido e, mais uma vez, a geringonça PS, PSD e CDS, na altura, chumbaram essa questão de alterar a lei dos despejos.
E, portanto, aquilo que são problemas sérios com que as famílias portuguesas estão confrontadas, que é não ter condições de arrendamento, porque, naturalmente, a especulação imobiliária faz disparar os preços das rendas. Sobre estas medidas, este pacote, muito pouco há a dizer. Sobre as taxas de juros, muito pouco há a dizer. E relativamente àquilo que é a oferta pública, fica muito aquém aquilo que são as verbas disponibilizadas. Eu acho que depois podemos falar aqui um pouco sobre algumas medidas concretas que foram sugeridas, até para o tema do debate, esta questão do alojamento local, do fim dos vistos gold, do licenciamento zero. Não sei se adiante já ou se coloco na segunda ronda, Luís. Ia sugerir que pudéssemos puxar um bocadinho à frente, porque exatamente no segundo momento, Ok. Patrícia, Portanto, porquê? eu aqui. Sim, mas diz, sim. Mas só para terminar, pronto, eu acho que aqui a questão de fundo, de facto, é estes dois apontamentos. Primeiro, naturalmente, que é de destacar que a realidade, e depois, é pena é ser pela realidade e ser já, portanto, digamos assim, quase pressionado, mas ainda bem que é discutido. Agora, temos que ver o que é que sai dessa discussão e, de facto, cria-me sérias dúvidas, quer do ponto de vista daquilo que são medidas concretas execuíveis, já aqui foi dito. Há medidas daquelas, por exemplo, esta questão do alojamento local, mas entre outras, que só em 2030 é que vão ter, ou mais, é que vão ter. Portanto, cria-me aqui algumas dúvidas, de facto, sobre a sua execuibilidade e até que ponto é que há uma vontade séria de enfrentar o problema de caras, deixa-me passar a expressão taurina, mas enfrentar o problema de caras para, de facto, resolver estrangulamentos e dificuldades muito grandes e muito sérias. E, portanto, positivo o terem discutido, negativo não só não terem tido a oportunidade de fazer aprovar um conjunto de medidas na quarta-feira, porque elas estavam ali, poupava-se algum esforço, pelo menos em muitas delas, e infelizmente os mesmos do costume se juntam para travar essas medidas que de facto respondem e pouco sobra, digamos assim, daquilo que... Agora, acho que Sim. pode haver medidas ali, de facto, podem e devem ser exploradas, no sentido que não são aquelas que o Francisco diz, que eu acho que ele não tem que estar preocupado, porque sobre isso não vai beliscar muito grande coisa. Vamos ouvir o Francisco. Francisco, eu puxava agora o tema para maior proximidade no impacto que pode ter concretamente em Évora. Por exemplo, o Centro Histórico de Évora teve diversos investimentos e tem ainda diversos investimentos de reabilitação de imóveis. Aliás, chegamos a ter até diversas entrevistas com o próprio Presidente da Câmara de Évora a dizer que nunca tinha existido tantos pedidos de licenciamento para reabilitação, para recuperação de imóveis no Centro Histórico como nos últimos anos. E este impacto deve-se naturalmente a investidores para diversas áreas do mercado. Será que pode haver aqui um impacto neste tipo de reabilitação urbana da própria cidade? Mas também temos uma questão que é os preços de habitação nova e de arrendamento em Évora também são muito, muito elevados e ao nível do que acontece em cidades de maior dimensão e de maior pressão urbanística. E com maior oferta laboral, com maior oferta comercial e por aí fora, isso é verdade. É assim, algumas das medidas apresentadas podem ter efeito, não sei se terão o efeito esperado e na escala esperada, por exemplo, em relação aos vistos gold, o facto de eles ficarem bloqueados ou de deixarem de existir, não quer dizer que não existe investimento estrangeiro, não quer dizer que não exista investimento por fundos imobiliários, que nós sabemos bem que têm muito mais poder económico do que qualquer família portuguesa, ou seja, aí eu não sei se irá haver um grande impacto, e nós sabemos que no Centro Histórico de Évora temos edifícios de grande dimensão que, se não for por essa via, dificilmente serão reabilitados, porque é impossível adquiri-los, muito menos adquiri-los e conseguir investir neles o que necessitam para serem reabilitados e bem reabilitados, porque depois temos todas as questões também patrimoniais e o que é que isso obriga a nível também de investimento e por aí fora. Por isso, eu não sei se existirá um impacto nesse sentido, ou seja, se esse mercado não irá continuar a desenvolver-se como tem desenvolvido. Por outro lado, temos aqui duas outras questões que podem influenciar mais diretamente aquilo que é o nível, os imóveis que nós conseguimos, se calhar, mais facilmente adquirir e aquilo que é o mercado dos portugueses
não o mercado dos portugueses para o turismo, mas o mercado dos portugueses para a habitação e, neste caso concreto, do Centro Histórico de Évora. Tem a ver com a questão do licenciamento zero e tem a ver com a questão do alojamento local. Neste momento, em termos de alojamento local, no Concelho de Évora há cerca de 270 imóveis, de diferentes tamanhos, diferentes dimensões. A maior parte deles estão localizados no Centro Histórico de Évora, portanto, estancar esta progressão pode ser de facto um caminho. Apesar de já termos falado aqui na semana passada e de acordo com aquilo que é a informação da Câmara Municipal de Évora, esses imóveis que existem em alojamento local, a maior parte deles estaria vazio antes da intervenção e antes de passarem a ser alojamento local, mas a verdade é que eu tenho algumas reservas em relação a isso e acho que com certeza que existiam imóveis destes que estavam no mercado de arrendamento e que passaram para o mercado de arrendamento por regime de alojamento local. E aqui eu acho que há aqui várias questões que nós devemos abordar. Por um lado, claro que se nós estancarmos a emissão de licenças para alojamento local, nós corremos menos risco de ter casas nesse mercado e então quer dizer que essas casas podem entrar no mercado de arrendamento normal ou podem ser vendidas para serem habitação permanente. E isso, naturalmente, que é positivo. Mas, por outro lado, também temos uma outra realidade e temos aqui um perigo, que é, de facto, não existir nada, ou seja, o proprietário não querer vender. Eu diria que, neste momento, se calhar até é vantajoso vender, mas nem sempre foi assim e não sabemos qual é que será o futuro do mercado imobiliário. Então, essas casas podem simplesmente ficar devolutas e ficar vazias. E isso nós não queremos. Portanto, é preciso pesar bem estas medidas e, acima de tudo, é importante que estas medidas possam ser revistas. Ou seja, elas, neste momento, já carecem de revisão, ainda agora foram apresentadas e nós já percebemos isto, que há aqui montes de coisas que não estão definidas e que têm que ser definidas para conseguir levar algumas delas a bom porto. E por outro lado é necessário que, quando se comecem a executar, também exista um mecanismo de revisão para que se possam avaliar, porque o país não é todo igual, a realidade do interior não é igual à realidade do litoral e a verdade é que temos zonas de grande pressão urbanística como Lisboa, como Porto, Coimbra, Leiria e depois temos a situação de Évora e de cidades como Évora que apesar de não terem economicamente um tecido que crie grande pressão no mercado, ou seja, não temos aqui um grande volume de pessoas a querer viver em Évora por via das empresas que vão abrindo, por via das fábricas, por aí fora, mas sim pela pressão de não existir casas disponíveis no mercado, ou seja, temos os preços do litoral, mas sem depois ter a oferta do litoral em termos de trabalhos. E isto aqui é assinalável, portanto, é preciso olhar para estas características distintas do país e também ter medidas distintas que nos façam ter menos diferenças de território para território. Gostaria só de deixar mais uma nota em relação ao licenciamento zero, porque o licenciamento zero eu até acredito, apesar de ser uma medida que tenho muitas reservas e que também o assinalei no último programa, mas é uma medida que em Évora creio que pode ter algum impacto, ou seja, nós sabemos que a Câmara Municipal de Évora demora muito tempo para avaliar projetos, os prazos legais são largamente ultrapassados, não são cumpridos, e aqui esta medida o que faz é que o projeto é apresentado na Câmara e no dia a seguir, praticamente, pronto, depois há ali umas questões práticas, mas em contas redondas, no dia a seguir pode iniciar a construção. E é importante que as pessoas percebam uma coisa, e quem nos está a ouvir e que tem terrenos e que quer fazer uma casa, que tem uma casa que quer reabilitar, é preciso olhar aqui para várias questões e é preciso sempre ter em conta que isto não quer dizer que o projeto que é apresentado na Câmara esteja legal e esteja correto. E às vezes, por mais que os projetistas tenham atenção e tenham cuidado com isto tudo, há sempre formas de ver a lei. E a verdade é que as câmaras municipais muitas vezes têm uma forma distinta de ver a lei e de interpretá-la em relação àquela que os projetistas têm. Por isso é preciso olhar para isto, só para concluir, é preciso perceber que uma pessoa coloca um projeto por comunicação prévia, que é o que aqui está em causa, numa câmara municipal, inicia a construção e isso não quer dizer que passado uns meses não tenha que demolir aquilo que construiu. Ou seja, isto não resolve a vida das pessoas. Esta medida não resolve de facto a vida das pessoas e é um grande perigo. Ouçamos o Luís Pardal. Luís, restringir ou levantar estas questões que podem restringir algum investimento, por exemplo, no alojamento local. O alojamento local tem como negócio, tem como oportunidade de negócio investir e poder reaver o valor de investimento bastante mais rapidamente do que no alojamento de longa duração. Será que isto vai ter um impacto negativo na reabilitação de imóveis que existiu, por exemplo, no Centro Histórico de Évora?
e noutros edificados que existem no próprio concelho e não só no Alentejo, por exemplo, património rural, que entretanto foi recuperado. Sim, sem dúvida. Esta questão do alojamento local é muito complexa, e é importante que nós possamos também olhar, digamos, em retrospectiva para os últimos anos. Naturalmente que houve aqui um crescimento brutal de alojamentos locais, naturalmente que em Évora e noutros locais do país, mas também os alojamentos locais não são, digamos, o bicho-papão da dificuldade da habitação, portanto, para as famílias. Porque, de facto, o alojamento local tem atividades económicas, digamos, paralelas, em que existem lavandarias, existem dinamizadores turísticos, portanto, que está tudo associado, e não nos podemos esquecer que Portugal tem, aliás, o turismo tem em Portugal um peso económico muito grande. Nós somos um país com níveis de visitas turísticas muito grande e, portanto, muito se deve também à capacidade que os alojamentos locais tiveram para captar e reter todas estas milhares e milhões de pessoas ao longo dos últimos anos. Naturalmente que existe em Portugal um conjunto muito alargado de imóveis que estão vazios. Alguns deles foram reconvertidos para alojamento local, outros nem tanto. Estamos a falar que pelo país existem 100 mil alojamentos locais. Em Évora, como aqui dito, e bem, cerca de 200 estão no centro histórico. Naturalmente que aqui em Évora nós temos aqui outra componente também, a par dos alojamentos locais, que são as casas que foram arrendadas para estudantes, ou a falta delas. Aliás, a Universidade de Évora, muitos estudantes tiveram mais dificuldade em alugar casas, muito por conta também dos alojamentos locais, por esta reconversão desta habitação. E, portanto, vivemos aqui num ecossistema muito próprio, e que deve ser olhado, digamos, de uma forma mais específica. E aqui acredito que ouvir a Câmara, o Governo, ouvir as câmaras municipais, ouvir a Câmara Municipal de Évora, que é essa que estamos aqui a falar, é importante e que deve ser feito. Agora, a medida, digamos, que aqui está em causa não é só, digamos, para 2030. Portanto, quem este ano, portanto, de 2023 e final de 2024, transferir os seus imóveis para alojamento local, terá o direito a taxa zero de rendimentos prediais até 2030. Portanto, não só as medidas nesta parte do alojamento local não só irão entrar em 2030. Agora, deve de haver, digamos, um foco, uma atenção por parte do governo para canalizar ou para tornar territórios sem pressão urbanística, territórios rurais, deve canalizar essa atratividade, porque de facto existem reconversões, existem reabilitações. Sobre os vistos gold, há formas de contornar, digamos, este tipo de investimentos, e um deles é através de investimento em fundos imobiliários. Aliás, essa foi uma forma que se contornou em Lisboa e Porto, para dar continuidade, digamos, a esta prática. Agora, o fim dos vistos gold talvez até possa ser positivo, porque, reparem, para a obtenção de um visto gold, é mais fácil obter um visto gold do que até é menos escrutinado a obtenção de um visto gold do que até aceitar um cargo público, um cargo político, não é? Agora até com este questionário que foi implementado. A realidade é que este tipo de investimentos traz, enfim, muitas vezes associado ao branqueamento de capitais, a evasão fiscal, eventualmente a corrupção, e, portanto, talvez tenha que se... Não é talvez, deve-se apertar aqui mais a malha. Em Portugal, desde 2012, obtiveram-se Sim. 30 mil pessoas, obtiveram visto gold, e destes, 50%, por exemplo, são de nacionalidade chinesa. Portanto, eu espero que, enfim, que o imperialismo
da China não esteja aqui, digamos, a entrar de forma negativa, mas sim Portugal deve ser um país atrativo pelos bons costumes, pela sua capacidade de atrair investimento produtivo e não ser um paraíso fiscal, naturalmente. Patrícia Machado, virámos então aqui para esta questão dos vistos gold e também destas medidas, como é que podem afetar a Évora concretamente? Recordo que há diversos investimentos que decorrem em edifícios bastante grandes, como o Francisco aqui referiu. Basta ver, ou pelo menos algumas intenções, uns ocorrem, outros têm intenções. Será que podem ficar pelo caminho reabilitações como as que verificámos já, por exemplo, no alto da Rua da Viz, no Centro Histórico de Évora ou no Largo dos Penedos? Que impacto é que isto pode ter na própria cidade? Eu tenho ideia que, pronto, indo aqui a estes três temas, né, que estão a ser suscitados, portanto, o licenciamento zero, os vistos gold e o alojamento local, portanto, começaria então por essa questão dos vistos gold. De facto, aquele pacote, parece lá essa intenção de terminar com os vistos gold. Faço aqui um parênteses, matéria sobre a qual há muitos anos o PCV tem vindo a defender e sucessivamente tem sido rejeitado. Pronto, mas sim senhora, mas deixa a tal questão, é que acabam com os vistos gold, mas mantêm os benefícios fiscais para cidadãos não residentes que permitem, aliás, para os vistos gold, se não estou em erro, é necessário um investimento mínimo, não é? Para os benefícios fiscais é sobre qualquer investimento que se faça, portanto, ou seja, procura-se, lá está a questão da propaganda, portanto, procura-se dar a ideia que estão a acabar com o benefício, mas mantém aquilo que é transversal e que, aliás, usando terminologia que alguns dos meus colegas gostam muito, portanto, compete diretamente com aquilo que, por exemplo, as camadas de rendimentos mais elevados não conseguem competir. E, portanto, até por essa via, aquilo que possa ser um investimento num cidadão português que queira investir por via daquilo que é o seu investimento privado, naturalmente, e que tem direito a isso, num imóvel. Portanto, comparado com um cidadão estrangeiro, isso não é qualquer cidadão estrangeiro, com capital, naturalmente, esses benefícios fiscais ficam completamente soltos, portanto, não tem rei nem roque, digamos assim, mantêm-se esses benefícios, portanto, é uma questão que se tira com uma e dá-se com a outra, portanto, não me parece que tenha um impacto, que até pode estar no pressuposto propagandístico desta medida, que é a ter aqui alguma cautela daquilo que é, portanto, uma autoestrada essa sem portagens para aquilo que são os grandes benefícios, os grandes investimentos, pondo em causa depois toda a tal especulação imobiliária que falava. Depois, relativamente ao alojamento local, uma coisa é aquilo que, por exemplo, o meu partido sempre defendeu, que é ter em conta o fim ou medidas de contenção relativamente ao alojamento local em zonas de carência de alojamento. Portanto, esta é daquelas que não pode ser régua e esquadro, não é? Porque o alojamento local, por exemplo, em zonas rurais, até pode ser positivo, não é? Do ponto de vista de incremento, desenvolvimento. Agora, isto tem que ter tudo um equilíbrio e tem que haver também competências para ir gerindo esse equilíbrio e tem que haver limites, não é? Portanto, diria assim, em zonas em que naturalmente a especulação está desenfreada, em que os custos com a habitação são elevadíssimos, porque depois também há diferença, eles são transversais com aquilo que falámos na primeira volta, mas depois há zonas mais pressionadas, digamos assim, pelo alojamento local. Aí sim faz sentido determinado tipo de medidas, pode haver outras em que não podem ser aplicadas exatamente da mesma maneira. E, portanto, parece-me que pode haver aqui dúvidas relativamente ao verdadeiro impacto sobre aquilo que é a transformação do alojamento para arrendamento e os benefícios que daí decorrem, como está no pacote de medidas, para que depois, a partir de 2030, isto tenha efeitos reais, segundo o que o Governo estabelece. Pronto, muitas dúvidas sobre, de facto, este impacto e não pode ser visto tudo da mesma maneira. Uma coisa é o alojamento local, por exemplo, no Centro Histórico de Évora, com aquela dimensão que vimos e tudo aquilo que já aqui foi referido, do preço, do custo de casas para estudantes, para famílias, por aí fora. Outra coisa é se for numa freguesia rural e mesmo no Centro Histórico, quais são os limites.
Licenciamento zero. Também estou muito de acordo com esta questão, vamos lá ver. Há que respeitar a lei, não é? E, portanto, a lei já determina um conjunto de elementos. Procurar anular aquilo que é a capacitação de uma Câmara, que tem que conhecer o seu território, sobre isso não há dúvida nenhuma, e tem que estar bem estudado o seu território. Depois podem não se gostar, isto é de facto uma pressão muito grande que é feita e percebe-se porquê das empresas imobiliárias e de construção, mas tem que haver aqui algum critério do ponto de vista de lei e tem que se dar os instrumentos e os meios para que as câmaras, sejam elas quais forem, tenham condições de ter técnicos capazes de fazer e de agilizar estes procedimentos, que nem sempre são fáceis de agilizar, e depois muitas das vezes aquilo que corre dos prazos dos PIPs nem sempre são fáceis de resolver. E essa é uma matéria, por exemplo, das carreiras da administração pública, porque quando são aqueles técnicos superiores capacitados para isto que querem ingressar numa Câmara, e muitas câmaras têm colocado este problema, de todo o país, de terem capacidade de ingressar, de fazer ingressar nos seus quadros técnicos com os rendimentos que se ganham hoje na administração pública. Portanto, isto é um problema sério que também tem que ser enfrentado, e sobre isto também já foi feita uma pergunta para a qual não tem havido resposta. E, portanto, também deixava este elemento que muitas dúvidas sobre, de facto, os impactos que pode ter a agilização de um processo, que depois pode ter consequências bem mais sérias, do ponto de vista, quer para os próprios investidores e proprietários, dos mais singelos aos mais... para além de outros perigos que isto possa ter, porque depois, dependendo da Câmara e dos aligeiramentos e de outros tipos de perigos, de aliciamentos, que também convém não deixar assim porta aberta para esse tipo de coisas. Do primeiro tema do programa de hoje, destas medidas para a habitação, passamos para o tema que traz o Francisco Brito no Sim, Não ou Talvez. O Francisco, o Luís Pardal e a Patrícia Machado estão sempre aqui às quartas-feiras e agora, nesta semana, o Francisco quer falar sobre um ano de guerra na Ucrânia. Assinala-se um ano sobre a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Francisco Brito propõe que se faça uma análise destes 365 dias de conflito que se irão assinalar na próxima sexta-feira. Que balanço é feito então? Bem, como todos nós sabemos, há cerca de um ano atrás, Vladimir Putin ordenou uma invasão da Ucrânia. A Ucrânia, que é um país soberano, que tem um governo eleito, como nós sabemos, não é um governo pró-russo. Aliás, esse, se calhar, foi um dos principais factos que motivou que, ao longo destes anos todos, a Rússia tivesse esta tendência de querer ocupar o espaço da Ucrânia, por muito que se fale de outras razões, como, por exemplo, a possível adesão da Ucrânia à NATO. Todos nós já percebemos que o facto de ter existido esta invasão é que poderá precipitar essa adesão. Não era isso que estava em causa no momento, nem era isso que colocaria a Rússia em perigo, porque nunca houve uma tendência ocidental de ocupar a Rússia. O contrário é aquilo que temos visto, é que a Rússia tem uma tendência de ocupar territórios ocidentais que não lhe pertencem e que têm populações que vivem em liberdade, que escolhem os seus destinos e, pelos vistos, a Federação Russa vive mal com isso. Aquilo que nós vemos é que neste conflito conseguimos estabelecer de forma clara que existe um país agressor e um país agredido. E isto creio que é claro para todos, ou seja, a Rússia está a agredir a Ucrânia e a Ucrânia está a ser agredida pela Rússia. E nós percebemos que ao fim deste ano de conflito, para além dos milhares de mortos que têm existido e da devastação de um país como a Ucrânia, existiu desde a primeira hora um impacto muito significativo nas nossas vidas, porque esta guerra é na Europa e naturalmente que, como Europa, temos relações comerciais. Sabemos que a Ucrânia, por exemplo, é um dos principais exportadores de trigo e de outros cereais que nós consumimos, mas também muitas outras matérias-primas que nós também utilizamos.
E por isso o impacto foi direto e para além disso, obviamente que estamos a falar de um país europeu e não poderíamos compactuar, como também tem existido noutros casos pelo mundo fora, com uma agressão deste nível. Ainda por cima sabemos bem que a Ucrânia não está no mesmo nível militar que a Rússia, ou seja, não tem capacidade de se defender como a Rússia tem de atacar. Portanto, se não fosse a ajuda da Europa à Ucrânia, neste momento a Ucrânia não existia. E naturalmente que eu creio que nenhum de nós conseguiria compactuar com uma situação dessas e por isso a ajuda da Europa e de outros Estados tem sido muito importante para que a Ucrânia consiga defender o seu território, mas a verdade é que temos visto também que esta guerra está feita de avanços e recuos e que tende a não ter um desenvolvimento significativo por via, claramente, de o Estado russo, neste momento na Federação Russa, não existir a vontade de desocupar a Ucrânia e de querer continuar esta ocupação com o fim de alargar o seu império e de reconstruir aquilo que em tempo foi a União Soviética. Enfim, já sabemos que Putin é um tirano e como tirano não quer desistir desta ocupação que tem feito milhares de mortos e que todos os dias dizima a Europa e que naturalmente nos traz consequências muito sérias em termos humanos, em termos sociais e em termos económicos. Luís Pardal, o que é que dizes a um ano de conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Que análise fazes a este ano de guerra que se mantém no terreno? Sim, o grande derrotado, quer queiramos, quer não, é sobretudo o povo da Ucrânia, não é? O povo ucraniano, não é? São milhares e milhares de famílias que perderam tudo, não é? Portanto, vidas, bens, enfim, perderam a hipótese de viver nas suas casas, enfim, como nós estamos hoje. A realidade é que mesmo que a Ucrânia consiga vencer, não é, a Rússia, o regime de Putin, não há nenhuma vitória que pague o que está a ser feito, não é? Enfim, digamos, em prol de uma restauração da influência dos antigos países da União Soviética, quer dizer, de ontem no discurso de Putin, percebeu-se perfeitamente que o foco não está só na Ucrânia, mas está sim no Ocidente, está sim, inclusive no mundo, e portanto há aqui, digamos, um querer, uma afirmação, digamos, daquilo que foi o Império da União Soviética. E isso é difícil de imaginar que alguém possa pensar que poderá, pela força, pela guerra, conseguir conquistar poder, não é? Poder económico, poder de influência internacional, e, portanto, mas é isso que está aqui em causa. E, portanto, só podemos estar ao lado do povo ucraniano. Este foi, este foi um erro, naturalmente, que Putin teve logo desde o princípio, é de que nunca pensou que, digamos, o Ocidente, entenda-se aqui a Europa e os Estados Unidos, se pudessem, digamos, unir de uma forma tão clara como a que tem sido. E, portanto, ele pensou que, enfim, que tinha subjugado a Alemanha e por essa via, por causa do Nord Stream 2, e por essa via a União Europeia, mas estava bem enganado. Na realidade, eu destacaria aqui também aquilo que tem sido uma das figuras, ou a figura central desta página da história, que não a Ucrânia e a Rússia, portanto, que não os seus presidentes, mas tem sido Biden. Portanto, Biden tem sido a figura internacional que mais influenciou todo este processo, inclusive é mais do que a própria União Europeia, como disse, reagiu, naturalmente, numa fase inicial, mas sempre muito com algum receio. A própria Alemanha
ainda hoje não consegue ter, digamos, uma coragem muito afirmativa, digamos assim, de contra, não é? Portanto, há aqui até quase como um jogo de palavras que é entre ganhar a Ucrânia ou fazer com que não perca. Portanto, até este jogo de palavras aqui está em causa. Mas que, enfim, isto tem mudado com o tempo, naturalmente, e o papel, inclusive, de Ursula von der Leyen tem sido também fundamental, ela também é alemã, e ainda mais do que o próprio chanceler. Agora, para terminar, e se calhar depois a seguir já continuo, digamos, aquilo que estava a pensar, mas também aqui destacar aquilo que tem sido o papel do presidente da Polónia, que tem tido aqui um papel muito importante. Enfim, ele não é uma figura tão, digamos, popular internacionalmente, mas tem tido um papel essencial naquilo que tem sido o apoio à Ucrânia e, portanto, naturalmente por questões de proximidade, mas não só. Patrícia Machado, um ano de conflito, que balanço se faz deste ano de guerra? Vamos ver se escutamos a Patrícia. Estava aqui o Agora sim. microfone mudo. Um primeiro apontamento é que, naturalmente, um tema destes é de uma complexidade extraordinária para o podermos discutir mesmo em 8, 10 minutos das duas voltas. Eu queria colocar isto porque, de facto, nós, particularmente há um ano para cá, tem sido uma intensidade muito grande de elementos para a nossa reflexão que, desde logo, pecam por uma análise mais vasta relativamente à história da Ucrânia, desde logo, e que permite muitas vezes com grande facilidade alguns elementos que já ouvi aqui pelos outros dois colegas, relativamente a uma tentativa de aligerar, de simplificar, de até alterar e deturpar a história desde há um ano para cá, mais para trás. Portanto, criando até factos que não são reais. Pronto, este é um primeiro apontamento que não queria deixar de colocar, porque quem nos está a ouvir não é fácil permitir essa reflexão a partir dos elementos que estamos a discutir em tão pouco tempo. Mas dito isto, um outro apontamento é de facto partilhado uma grande preocupação com o agravamento desta guerra, que importa não esquecer que dura há mais do que um ano, dura há 9 anos, e que teve uma escalada muito grande há um ano. Naturalmente, com aquilo que se passou 24 de fevereiro. É curioso, sem ter graça nenhuma, que o início dessa guerra começou precisamente também em 24 de fevereiro de 2014 e que de lá até um ano atrás mais de 15 mil mortos ucranianos existiram e que sobre esses normalmente não se fala. E depois queria ainda acrescentar que esta não é uma guerra, ao contrário do que se procura fazer passar, na minha opinião, e daquilo que tenho procurado perceber desta vária complexidade e dialética, é que não é uma guerra entre a Federação Rússia e a Ucrânia. E até já alguns elementos que o Luís Pardal aqui colocou ajudam a esclarecer isto, é que esta é uma guerra, infelizmente, de grande expressão, daquilo que é uma estratégia belicista dos Estados Unidos, e não é por acaso que o Biden tem tido uma intervenção muito grande, né, dos Estados Unidos e da NATO, visando sim, naturalmente, uma zona estratégica e geoestratégica no mundo, com outros interesses, naturalmente, não temos aqui tempo para aprofundar, e que estão a utilizar descaradamente o povo ucraniano como carne para o canhão, sacrificando aquele povo em função desta estratégia. E isso é profundamente condenável. E utilizam até, portanto, os instrumentos ao seu dispor no próprio país. Porque esta escalada que temos vindo aqui a assistir, e nomeadamente esta deslocação agora do Biden a Kiev, de confrontação, de guerra, o envio desmesurado de armamento cada vez mais sofisticado, é impossível não ter sérias consequências e não estarmos preocupados com os perigos que isto tem para os povos da Europa, desde logo para o povo ucraniano, mas também para os povos do mundo. Não é? É cada vez mais evidente que a quem é que serve esta guerra e quem é que dela beneficia e quem é que está a pagar. Quem está a pagar são os povos, todos, a começar pelo povo da Ucrânia, que está a ser massacrado. Não é? E depois, os custos da guerra estamos todos nós a pagar, não é? Com os aumentos dos combustíveis, dos preços dos bens essenciais, da energia, por aí fora. E quem é que está a beneficiar disto? Portanto, as grandes empresas de armamento,
que agora, e veja-se o Conselho Europeu, que tem contradições do centro capitalista, naturalmente, por isso é que nem todos os países estão exatamente de acordo, por isso é que se procura adiar determinado tipo de medidas e de propostas que têm vindo a ser. Não estão todos exatamente no mesmo patamar, embora todos eles tenham interesses idênticos. E, portanto, quem está a pagar estes custos, naturalmente, desta deriva militarista, são os povos, e quem está a beneficiar dela, veja-se, temos vindo aqui a discutir, são as grandes empresas de distribuição, de comércio alimentar, da energia, porque esses lucros continuam a aumentar escandalosamente com este pretexto da guerra, e, naturalmente, as grandes empresas armamentistas, mais não sei quantos milhões de milhões para equipamento militar. E, portanto, se quer defender a paz, e depois direi mais alguma coisa, se quer defender a paz, tem que se começar seriamente a querer acabar com a guerra, de todas as partes, incluindo a Federação Russa, como é óbvio, começar por ela também. Mas temos que, de facto, olhar para a complexidade que isto tem e dar elementos para reflexão de forma séria que permitam, acima de tudo, defender a paz e impor a paz e não alimentar a guerra. Entramos aqui numa segunda volta bastante breve, porque ainda temos o nosso sino, talvez. Francisco, tu no tema que lançaste também deixaste a questão prospectiva, que é de como é que isto pode acabar. Que resolução é que pode existir para este conflito? Tens um pensamento sobre isso? Bem, a resolução, claro que estamos a falar de um tema muito complexo e a resolução também é complexa. Simplificando, claro que se a Rússia deixar de atacar a Ucrânia, a guerra termina, porque não é a Ucrânia que está a atacar a Rússia, não são os Estados Unidos que estão a atacar a Rússia. Neste momento a Rússia está a defender-se com a ajuda dos Estados Unidos, com a ajuda da Europa e com a ajuda de mais alguns países que estão a fazer com que o povo ucraniano não seja totalmente dizimado pela Rússia. É aquilo que aconteceria se não existisse essa ajuda, como a Patrícia aqui estava a referir, que não havendo essa ajuda, obviamente que o povo ucraniano não se conseguiria defender. Portanto, obviamente que a posição dos Estados Unidos aqui é fulcral para defender a Ucrânia. A guerra não foi iniciada pelos Estados Unidos. A guerra foi iniciada por Vladimir Putin, foi iniciada pela Rússia, e é a Rússia que está a atacar e a invadir a Ucrânia. Eu percebo que o Partido Comunista e a ideologia comunista tentam normalizar aquilo que é a ocupação e aquilo que é a limitação da liberdade dos outros, porque infelizmente é a forma como vem a realidade e é a sua doutrina, Então, mas Francisco, claramente que não lá. podemos aceitar Francisco, isso, porque a Ucrânia é não soberana, a Ucrânia é soberana e a Ucrânia tem o direito de viver em liberdade, o seu povo tem o direito de viver em liberdade e tem o direito de viver sem guerra, porque a Ucrânia nunca escolheu a guerra, nunca. Foi a Rússia que escolheu a guerra. Portanto, para mim é simples. A Rússia, obviamente, que tem que deixar o território ucraniano e, obviamente, que só se consegue negociar quando a Rússia entender que a sua posição não é uma posição correta, mas também sabemos que com Vladimir Putin isso não se irá conseguir. Luís Pardal, que perspectivas existem para a resolução deste conflito? Isto é um atentado à soberania de um país, ninguém tem dúvidas disto, não é? É um atentado ao direito internacional, aos princípios básicos daquilo que é a proteção do território, não é? Não podemos, por questões históricas, não é? Utilizar questões históricas, agora dizer que a culpa é do Biden e é dos Estados Unidos, quer dizer... Isto é uma situação que é muito clara. Ou estamos na perspectiva de apoiar o agressor ou de quem está a ser agredido. E a Ucrânia não escolheu ser agredida. Se não há dúvidas nenhumas. Os Estados Unidos não escolheram que a Ucrânia seria o agredido e então vamos retirar partido daqui. Portanto, isto é claro. Há aqui uma tentativa de conquistar, afirmar o império comunista da União Soviética. E, portanto, quer dizer, há aqui países que possivelmente podem ser atacados. Não quero imaginar isso, não é? Que isso possa acontecer. A Finlândia, a Suécia, a Moldávia. Portanto, a Moldávia agora tem sido aqui cada vez mais falado. Portanto, esperemos que isto não possa entrar por aí. Mas talvez seja importante recordar que a Rússia e a China, portanto, é outro desenvolvimento esta semana,
O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês vai à Rússia falar com Putin e, portanto, espero bem que não seja, que não tenhamos aqui uma má notícia, uma péssima notícia esta semana. É importante recordar isto. A Rússia e a China assinaram um protocolo, não é, de uma parceria global, 20 dias antes do dia 24. Não é? Portanto, assinaram aqui este documento, não é uma brincadeira. Portanto, existe aqui uma parceria entre a China e a Rússia. E esperemos que a China não escolha estar ao lado da Rússia com o apoio militar aqui à Federação Russa. Portanto, esta poderá ser uma triste notícia, espero que não se confirme, e, enfim, nós só podemos querer naturalmente todos a paz, mas isto, Putin não está aqui para continuar mansinho. Patrícia Machado, e que soluções podem existir para o conflito? Que perspectivas existem para a resolução desta guerra? Existem algumas se, no fundo, quem defende a paz deixar de dizer que sim à espiral de guerra. Não temos tempo, pronto, porque, de facto, discutir de forma pouco séria aquilo dizer que se quer retomar o império, tentar associar Putin ao comunismo, isto é de uma falta de seriedade. Completamente, eu acho que os nossos espectadores merecem que nós, independentemente das ideologias, nos assentemos a nossa discussão em factos reais. Pronto, mas eu não digo mais porque não temos tempo, portanto só digo isto, de facto, quem de forma séria quer defender a paz deve deixar de dizer sim à espiral de guerra, falar menos de guerra e ver vias negociais, defender e cumprir aquilo que são os acordos internacionais, a Carta de Helsínquia, a Carta da ONU, que não foram respeitadas antes e que precisam de ser respeitadas agora, porque aos povos interessa a paz, não interessa a guerra. E, portanto, é preciso acabar com esta loucura belicista, que, volto a dizer, foi recentemente a lógica completa e sem espinhas daquilo que o Biden foi dizer a Kiev. E, portanto, nós precisamos de unir aqui todos aqueles que verdadeiramente querem a paz, para que se encontre uma via negocial pacífica com todos os intervenientes, naturalmente a começar pela Federação Russa, mas os outros não se podem pôr à margem. Portanto, isto não pode ser isto só acaba quando? Até o último ucraniano? Não pode ser. E, portanto, todos têm que desenvolver esforços para, mais do que comprar tanques e enviar para a Ucrânia, se instigar, do ponto de vista de via negocial e de respeito pela soberania de cada povo, aquilo que é negociações para a paz. E todos têm que se molhar nisso, passo a pressão, todos que querem verdadeiramente a paz, porque isto não vai acabar bem se continuarem a instigar a guerra, porque está-se a ver cada vez mais claro onde é que se quer chegar da tal estratégia que falava inicialmente. O Luís Pardal acabou de dizer. Ora, da guerra na Ucrânia, vamos ao sim, não ou talvez para terminarmos o programa de hoje. Um sim ou não ou talvez, Francisco Brito? Hoje trago um sim à exposição de Estrela Faria, que está patente na Galeria da Casa de Burgos, no Centro Histórico de Évora, a sede da Direção Regional da Cultura do Alentejo. Esta é uma exposição de curadoria dos investigadores Fernando Luís Gameiro, da Universidade de Évora, e Joana de Oliva Monteiro, da Universidade Nova de Lisboa, e que retrata a importante obra desta pintora, ilustradora, professora, decoradora, cenógrafa e vitrinista, que vale a pena ser vista. Portanto, o meu sim hoje vai para esta expressão cultural. Luís Pardal, e tu que trazes um sim, um não ou talvez para terminar? É um sim, talvez, porque ainda é um quadro em branco. É um dois Portanto, então. o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, anunciou na semana passada que 30 empresas formalizaram o pedido de integração naquilo que é o projeto, digamos, piloto da semana de 4 dias. Este é um assunto quente, é um assunto progressista, mas que estas empresas, serão avaliadas antes, durante e após o programa, portanto, sobre uma série de indicadores de produtividade, custos intermédios, da saúde e bem-estar dos trabalhadores, e, portanto, eu confesso que sou um entusiasta
deste tema e de temas de gestão de recursos humanos e, portanto, esta semana de 4 dias precisa ainda muito de ser avaliada até ser implementada em Portugal, mas este é um primeiro passo e um passo muito importante, daí o meu sim, mas com talvez, vamos avaliar. Patrícia Machado, e tu que trazes para concluir o programa? Um sim, um não, um talvez hoje? É um sim duplo. Ok, Hoje, também um pronto, dois, é mas porque, dois sims. pronto, num minuto dar aqui 2 duplos sims. Aquilo que até é na sequência daquilo que é Évora, é uma cidade de cultura, sem dúvida, e recentemente também a distinção da Capital Europeia da Cultura, por um lado, do ponto de vista da preservação, todos homens e mulheres, muitos deles jovens, que fizeram ainda agora no Carnaval, portanto, esta tradição que é as brincas, e portanto a todos eles um sim, de continuarem com essa abnegação, com essa dedicação, com aquilo que é o entrosamento pela cultura, a preservação da memória e da cultura do mais popular e de bonito que nós temos e que deve ser aproveitado e potenciado. E depois o outro sim, ligado a isto, não queria deixar de felicitar a atribuição da distinção à Ana Paula Amendoeira do Plano Nacional de Memória e Identidade 2023 pela Associação Portuguesa de Municípios de Centros Históricos, pela mulher que é uma mulher da terra, mas precisamente também por ser uma mulher com uma visão da cultura e do desenvolvimento integral do ser humano, que eu acho que é justo também aqui destacar. E assim chegamos ao final deste Sim, não ou Talvez, com as avaliações finais de Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. De hoje a uma semana aqui estaremos, quarta às 18, domingo às 21 e sempre que quiser na página dianafm.com. Se entrar no canal de YouTube da Diana, pode também subscrever esta playlist do Sim, não ou Talvez. O encontro está marcado para de hoje a uma semana. Tenha a continuação de uma ótima quarta-feira.